Graça e paz aos queridos irmãos e irmãs que têm nos acompanhado e apoiado nesse propósito bíblico. Sou grato a cada um de vocês e oro ao Senhor nosso Salvador para que me dê inspiração e capacidade para cada oportunidade trazer algo diferente e necessário para sua alma e caminhada. Peço perdão pela inércia do canal nos últimos meses. Porém, há algum tempo comentei sobre uma mudança na minha vida, que me levou a uma rotina mais corrida e muito atarefada. Mas hoje, como todos os demais vídeos, o Senhor nos ajudará a pôr mais um bloquinho no muro da nossa fé. Quero abordar uma das maiores questões para um novo convertido. E por que não dividir um pouquinho da minha experiência com Deus? Se você é novo aqui no canal ou caiu de paraquedas nesse vídeo, não perca tempo. Curta, compartilhe com os amigos e irmãos, se inscreva no canal e siga a gente no Instagram. Bora pro tema, porque hoje meu coração se enche de alegria, pois eu quero falar principalmente com você que tomou a decisão mais importante da sua vida, assim como eu um dia também fiz, e te garanto, não me arrependi e você também não vai se arrepender. Aceitei Jesus. E agora? Nos deparamos com mudanças por toda a nossa vida, e a vida de fato é repleta de mudanças, transações e surpresas. O salmista diz que a vida é um sopro e nossos dias são como sombras passageiras. De fato, uma hora somos filhos e quando menos esperamos somos chamados de pais. E como em um piscar de olhos, anos se passam e aí somos os mais velhos, cheios de experiências e preocupados com a insensatez dos mais jovens. Durante a vivência dessa dádiva chamada viver, escolhas sentimentais, profissionais e espirituais acontecem. E talvez hoje você esteja aqui com o coração confuso, cheio de dúvidas, se perguntando: o que aconteceu naquele culto? Por que eu levantei a mão? O que foi aquela sensação que tive? Calma, não se preocupe. O que você sentiu foi o toque do Espírito Santo. Em Mateus capítulo 6, verso de número 37 ao 46, Jesus revela o que aconteceu com você e comigo durante a revelação da salvação para nós. Jesus disse que quando o Pai nos entregou aos cuidados de seu Filho, Jesus nos aceitou e nos conduziu a uma nova vida em espírito com Ele. Jesus agora é seu Salvador e você agora é filho de Deus. Nesse instante, você está saboreando a sensação de segurança. Você está salvo. Agora nós temos que saber de 3 informações importantíssimas. Primeira informação: eu e você somos pecadores e nossas ações, longe da vontade de Deus, nos afastou do seu amor. Em Romanos capítulo 3, verso de número 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Segunda informação: eu e você não temos o poder de nos salvar sozinhos. Em João capítulo 1, verso de número 11 ao 12, diz: ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Terceira informação: só existe um caminho para se salvar. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 12, diz: quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então você me pergunta: me salvar de quê? Jesus menciona a palavra céu pelo menos 582 vezes em seus evangelhos, e a Bíblia usa a palavra salvação pelo menos 164 vezes em todos os seus 66 livros. A missão de Jesus, de fato, foi resumida em salvar nossas almas e salvar do pior destino, um destino inimaginável para o homem, a destruição em um inferno literal e espiritual.
Jesus descreve o inferno para os não salvos com uma ênfase no sofrimento incalculável. Haverá ranger de dentes, o fogo arderá por toda a eternidade em um lugar de tormento. Isso está escrito lá em Mateus, capítulo 13, 42, em Lucas, capítulo 16, verso de número 28, e também em Mateus 25, 41. Então agora, o que devo fazer? Você é um recém-nascido espiritual e, portanto, precisa crescer. O Pai Celestial quer que você se desenvolva na fé. Na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso de número 18, parte A, diz assim: Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E como cresço em Deus? Primeiramente, lembre-se de que sua vida espiritual tem origem em Jesus, o Filho de Deus. Cristo vive em você. Não se esqueça. Na primeira carta de João, capítulo 5, verso de número 12, ele afirma isso. Um recém-nascido precisa ser alimentado. Uma criança abandonada acaba morrendo. Você precisa nutrir a sua vida espiritual. E como vou alimentar o meu espírito? A Bíblia. Ler a Bíblia ou negligenciar sua leitura determinará o seu futuro espiritual. Você deve ler a Bíblia diariamente. Na primeira carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 2, diz: Desejai o puro leite espiritual, como crianças recém-nascidas, a fim de crescerdes por intermédio desse alimento para a salvação. A oração. A melhor explicação para a oração é esta: orar é falar com Deus e deixar que Ele fale com você. Dê lugar à oração em sua vida. Ore diariamente. Fale com Deus como você falaria com um amigo mais chegado. Ele é o seu melhor amigo. Não se preocupe com seu vocabulário nas primeiras conversas com o Pai. Deus está muito mais interessado na sua atitude ao começar a orar e criar uma relação com Ele. Deus não está interessado inicialmente nas palavras que você irá usar. Eu gosto de fazer uma observação muito profunda nesse ponto, é que eu não estou dizendo que devemos criar uma relação de desrespeito com o Criador, orando de qualquer maneira. Preste bem atenção. O início de uma nova perspectiva nunca é perfeita. E estamos falando de uma relação que será desenvolvida por meio da Bíblia, da oração e da graça, que com certeza será atribuída a você ao passar do tempo. E novas palavras, um novo entendimento de que estará falando com o Eterno e do Todo-Poderoso te levará a agir com mais reverência em suas orações naturalmente. O testemunho. Conte para os outros o que sucedeu com você. Uma testemunha é aquela que testifica algo que viu e que experimentou. Se Jesus é o seu Salvador, então fale dele para os demais. Você se fortalecerá na fé através do testemunho de Jesus Cristo. Assistência ao culto. Se você tirar uma braseira da fogueira, ela logo se apagará. Da mesma maneira, os filhos de Deus precisam uns dos outros. A obediência. Quando Deus ordena que você faça ou deixe de fazer alguma coisa, obedeça imediatamente. Jesus é o seu Salvador, mas também o seu Senhor. Não se pode obedecer os dois senhores. Como posso saber o que é certo e o que não é? Pergunte a si mesmo: será que tal coisa agrada a Deus? Julgue a sua ação pela palavra de Deus. Se seguir esses passos tão simples, certamente se tornará um cristão maduro e Deus
o capacitará para ser usado pelo Espírito Santo. Será que me tornei forte e maduro espiritualmente? Talvez você se sinta muito incapacitado. Tudo bem, é normal sentir-se fraco. Assim você reconhecerá que precisa da ajuda e o Senhor poderá te ajudar. Poder para vencer. Na primeira vez que você praticar um erro, o diabo vai lhe dizer: não adianta, você não dá conta mesmo, é melhor desistir. Esta é uma das táticas prediletas do inimigo. Lembre-se de uma coisa: tentações não é pecado. Até mesmo Jesus foi tentado. Reconheça os seus pontos fracos: o ódio, o nervosismo, o gênio violento e muitas outras coisas, e peça a Deus para remover de sua vida essas ações e essas coisas. Opere com Deus. Jesus é que lhe dará a vitória. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós, diz a Bíblia em Tiago capítulo 4, verso de número 7. Jesus prometeu enviar o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar. Poder para servir a Deus. O Espírito Santo tem uma outra obra para operar na sua vida, além da salvação. É denominado o batismo com o Espírito Santo. É a mesma experiência que encontramos registrada no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Antes de Jesus ascender aos céus, ele disse aos seus discípulos que os batizaria no Espírito Santo e que isso lhes daria poder para testemunhar sobre ele. Jesus é o batizador. Como receber esse batismo? Você deve achegar-se a Jesus o máximo possível, principalmente através da oração, do louvor e da adoração. Entregue-se totalmente a Ele. Esta experiência será a porta de entrada para outras experiências maravilhosas e espirituais. Por exemplo, eu recebi o batismo do Espírito Santo no trabalho. Eu era cobrador rodoviário e iniciei um propósito de oração, leitura bíblica e jejum todas as manhãs até alcançar o batismo do Espírito Santo. E foi maravilhoso e extremamente espiritual. Estava voltando para um ponto final, só havia eu, o motorista do ônibus e 2 passageiras evangélicas. Eu estava ouvindo um louvor no fone de ouvidos, comecei a falar em línguas estranhas, as irmãs começaram a profetizar e o motorista, que há muito tempo havia se desviado do caminho, reconciliou com Cristo. Por isso, reafirmo, entregue-se totalmente a Jesus, a palavra e a consagração. Na hora certa, o Senhor dará uma experiência espiritual maravilhosa para você. E agora, o que Deus quer de mim? Em João, capítulo 16, verso de número 7, está escrito que o Espírito Santo guiará você em toda a verdade. Algumas fases dessas experiências são maravilhosas, mas outras darão ênfase à sua responsabilidade como filho de Deus. Assim como a criança tem que aprender a aceitar as responsabilidades à medida que cresce, assim acontece na vida cristã. Você não desejaria permanecer criança, mas sim crescer no conhecimento de Cristo. Quais são as responsabilidades a que nos são referidas? Dê a Jesus o lugar principal em sua vida. Isso significa: faça de Jesus o ponto central da sua vida. Fale com Ele, leia sua palavra, viva com o seu povo, os outros irmãos, dê o seu tempo a Ele. Assista aos cultos da igreja, faça oração em particular e ore também com a sua família. Torne-se parte integrante da sociedade cristã.
dê a Cristo os seus talentos. O que significa isso? Se você tiver habilidades, use-as para Ele. A sua cultura, sua saúde, energia, seus conhecimentos e capacidades naturais devem ser empregados para a glória de Jesus. Procure o pastor, o dirigente da sua igreja, a qual você escolheu, e coloque-se à disposição da igreja para ajudar no que for possível. Entregue suas capacidades para ajudar a igreja e os irmãos. Contribui como puder para a propagação do evangelho e para a manutenção da igreja onde você assiste aos cultos. Torne-se membro de uma igreja. Você agora pertence a uma nova família, o povo de Deus. Demonstre isso frequentando uma igreja e tornando-se membro dela. Você sentirá que pertence à família de Deus e poderá ajudar os outros em suas necessidades. Você vai sentir, de agora em diante, uma paixão ardente pelos pecadores e um desejo de testemunhar o poder de Jesus Cristo. O maior prazer de sua vida será ganhar almas para Jesus. Conclusão. Queridos, estou transbordando de alegria com o tema deste ensino. Peço desculpa pela extensão do vídeo, mas garanto que cada palavra aqui dita será fundamental para a sua caminhada. Sinta-se abraçado por mim e pelo Espírito Santo neste momento. Que a paz de Cristo brilhe na sua vida e enche sua casa de paz e de bênçãos. Se você ainda não curtiu, curta, se inscreva e compartilhe com os amigos e siga a gente no Instagram. Até a próxima!